Esse é o primeiro vídeo, então eu vou fazer uma breve introdução do que a gente vai ver nesse módulo Eu Empreendedor. A gente vai começar uma jornada de reflexões sobre o material humano que pilota o seu trabalho, né? Você. Grande parte do seu sucesso está no seu modo de pensar. A sua capacidade de realização e a sua criatividade dependem da forma como você enxerga o mundo e enxerga você mesmo. Vem daí a necessidade das empresas em investir em psicologias corporativas, reuniões motivacionais, programações mentais e por aí vai. Como metodologia, para levar essa jornada com você, eu recorri aos gregos. Eu acredito muito na dialética socrática. O que é isso? É a filosofia que adota o diálogo como fonte para a construção do conhecimento. Sócrates foi o primeiro a defender a ideia de que ninguém detém o conhecimento sobre algo, porque a vida é complexa demais para que você possa afirmar certezas sobre coisa alguma. Ele inclusive aceitou a pena de morte para honrar sua ignorância. Ele tem aquela frase famosa, né? Só sei que nada sei. E com essa frase ele corrompeu os jovens e revolucionou o mundo, que agora tinha um caminho de duvidar do saber estabelecido. Então as regras estabelecidas, elas estão aí para ser duvidadas. E é isso que eu quero fazer aqui com você. Chegar nesse ponto do só sei que nada sei, que abra a nossa mente para a investigação. A gente tem que desconstruir as nossas certezas e rever o mundo num diálogo intenso entre o que a gente conhece e o que está por vir. O que tem de novo por aí? Sócrates propunha isso, apenas o diálogo livre e analítico. E eu também acredito que essa seja a chave para toda evolução. Para o nosso diálogo, eu vou trazer os conceitos e ferramentas que eu aprendi e foram muito úteis no nosso desenvolvimento aqui do CASME. Para esse módulo Eu Empreendedor, eu separei 3 assuntos que a gente vai ver profundamente. O primeiro é o mindset. A gente precisa constantemente avaliar e atualizar a nossa forma de enxergar o mundo, desapegar das nossas crenças, limitantes, para viver melhor. Por exemplo, por que o medo de errar é tão presente nas nossas vidas? Por que a gente se sente mal quando a gente se compara com os outros? Por que a gente coloca limite no que nós somos capazes de aprender? Para responder essas perguntas, muitos pesquisadores eles têm se debruçado sobre o comportamento humano. E eu vou trazer aqui para vocês alguns insights, alguns conceitos, algumas ideias de alguns deles que podem te ajudar a manter a vigilância na sua forma de pensar. Essa é uma área que exige manutenção eterna. Não há ser vivo que não precise trabalhar seu mindset diariamente. A diferença entre fracassar ou alcançar um objetivo é a forma como você enxerga essa evolução. Quem já passou dos 30 anos foi educado num mundo muito diferente do de hoje. Eu não estou falando de celular, de tecnologia, eu estou falando do modo como os mais jovens enxergam o mundo. Seus valores, suas prioridades, o que chama a atenção deles. É diferente do que chamava a atenção da gente. Nossa realidade já mudou muito. Essa nova perspectiva dessa nova geração vai mudar completamente o modo como a gente faz as coisas no cotidiano. E a sua empresa está preparada, para entregar esse valor para esse novo cliente? Ou essa pergunta te dá medo? É esse medo que a gente tem que resolver. Não é para ter medo. O mundo está sendo construído com você dentro. Pensa nisso. Você tem acesso aos livros, à informação, tem experiência. Ao invés de sucumbir no medo de não acompanhar, você tem que corrigir o seu mindset e fazer parte atuante dessa mudança. Quem tem experiência tem que liderar o movimento de construção de uma nova experiência para esses jovens conectados que querem design, estilo de vida e muitas outras coisas. Basta estar aberto aos improvisos de quem pesquisa, ousa, erra, aprende e inova. Pesquisa, ousa, erra, aprende e inova repetidamente. Depois vamos ver conceitos que têm a ver com hábitos e disciplinas. O que a gente faz com o nosso tempo? Qual o nosso poder de ação? A neurociência e a psicologia tentam responder essas questões, estudando o comportamento humano e as nossas escolhas, E no mundo das ideias, os planos são infalíveis, A gente idealiza os resultados. E a gente tem certeza que a gente vai fazer daquela forma e que vai dar tudo certo. Mas por algum mistério, a ação não acompanha a intenção e o que era um ótimo plano não sai do desejo de virar realidade. Isso acontece com você? Eu tenho certeza, isso acontece com todos nós, com uns mais, com outros menos, mas todos nós temos alguma área onde a gente acaba se atrapalhando e não performando como a gente deseja. Então, organizar nossa rotina, nossos hábitos é de extrema importância, porque quem não planeja o dia, ele vive respondendo só aos estímulos externos, e se perde. Meu marido, por exemplo, se ele não cuidar do tempo dele, ele vira meu motorista.
porque eu odeio dirigir e eu amo a companhia dele. Ele também curte ficar comigo e adora dirigir. Então, se ele não preserva o tempo dele, eu roubo ele todo pra mim. E isso acontece com você também, tenho certeza que tem gente roubando o teu tempo. Você precisa priorizar as tarefas importantes para que a sua prosperidade não fique perdida no desejo, né, esperando um dia quando der tempo. E aí eu te pergunto, você quer ter tempo ou você quer ter muito cliente? Porque se a resposta for muito cliente, você vai ter que se organizar para fazer o que é importante para sua empresa, mesmo sem tempo. E deixar um monte de atividades desnecessárias de lado. O uso consciente do seu tempo é o melhor que você pode fazer você mesmo. Esse é o bem mais importante, mais escasso que a gente tem na vida. O tempo é tão precioso que se você, por exemplo, valorizar e usar 30 minutinhos por dia para se debruçar sobre alguma atividade ou um conhecimento, em pouco tempo, você com alguma dedicação, você vai ver um resultado impressionante. Para te ajudar a reorganizar os seus hábitos, eu vou trazer alguns conceitos modernos que explicam como o nosso cérebro funciona, né? Eles ensinam como a gente pode melhorar a nossa capacidade de tomar uma ação quando a preguiça se instala, ou como resistir à tentação de fazer algo que você não deveria fazer, como comer metade de um bolo de chocolate, enfim. E a gente encerra o módulo Eu Empreendedor com o assunto criatividade. Autenticidade e inovação são pré-requisitos para sobreviver no mundo de hoje. Você consegue se diferenciar dos seus concorrentes? Você sabe qual é a sua diferença para o seu concorrente mais parecido com você? Se a resposta for não, você precisa ser criativo. Você precisa descobrir dentro da sua identidade um elo de ligação com o desejo do seu cliente e criar algo desenhado para ele. Não como todos esperam, mas de uma forma surpreendente, que ele acha que foi desenhado para ele. A vantagem da criatividade é que ela geralmente é simples. Muitas das ideias sensacionais são baratas e muito fáceis de implementar. E por aqui a gente vai falar desse processo, né? Do ponto zero, cabeça vazia, papel em branco, até a iluminação de um insight que vale a ação de colocar no mundo. No módulo Meu Negócio, a gente vai voltar a ver esse assunto, né, do design de um produto, de botar uma ideia no papel, mas aí com um viés já de planejamento e execução. Aqui no módulo Eu, a gente vai tratar da origem das ideias, né, da sua capacidade criativa, das ferramentas que podem te ajudar enquanto pessoa, indivíduo, a potencializar a sua criatividade. Todos nós somos criativos. Não se trata de uma habilidade pessoal. É uma característica que todo ser humano tem, né? E é diferente dos animais. Uma floresta intacta hoje tem a mesma configuração de 5.000 anos atrás. Já o ambiente onde o homem passa é transformado radicalmente. E isso acontece porque a gente tem a capacidade de criar novos significados para as coisas. Um exemplo clássico é que um animal nunca entenderia o conceito de esculpir uma fruta para enfeite. O animal, quando ele vê comida, ele apenas come, né? Ou não come, no máximo ele guarda. Mas a função da comida se esgota na alimentação. Nós, seres humanos, a gente já utiliza essa habilidade cognitiva para adaptar, para sobreviver, para criar, para atender desejos, né? A nossa criatividade, ela liberta para outras camadas. E essa luta criativa pela sobrevivência tornou a gente um animal político. Os conceitos de sociedade, família, amor, valor e por aí vai são todos códigos inventados pela nossa criatividade e que torna a gente como a gente é. Então a criatividade, apesar de vir de fábrica, e todo ser humano tem, cada pessoa ela manifesta a sua criatividade de forma muito variada. É algo muito pessoal. A expressão criativa de cada um vai se basear nas suas experiências, nos estímulos que ela recebe, né, na ousadia de tentar algo que não existe. Então é isso, a gente tem que abrir esses canais, né, sem críticas, a gente tem que flertar com ideias que invadam a nossa alma, que faz a gente agir, não como uma obrigação, mas pelo desejo incontrolável e fluido de quem está entusiasmado, porque a gente vive a era da experiência, então a gente tem que ter criatividade para desenhar experiências para o nosso cliente. A criatividade é a inteligência se divertindo. Espero que esse capítulo de introdução tenha despertado em você o interesse por desenvolver o seu mindset, seus hábitos e sua criatividade. Hoje o foco do nosso estudo é você. Então perceba os seus pensamentos, as suas atitudes, mas por favor não julga, apenas observe. Tudo o que você faz de bom ou de ruim faz parte do material que agora está nas suas mãos para desenvolver o seu sucesso como você quiser.
As suas características, elas são venenos ou remédio, dependendo da dose de como você usa. Então prepare-se que a jornada começa aqui, no Eu. Um beijo e eu espero você no próximo vídeo.